Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcelo, pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Pinheiral, Distrito de Califórnia, na nossa querida Sexta Região. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus por estar de volta aqui no PAMIL, essa ferramenta tão abençoada, e eu quero saudar a todos os obreiros da Sexta Região. Eu vou tratar de um assunto hoje, um assunto de extrema importância, e que foi até mesmo tratado no meu trabalho de conclusão de curso, Aliança é Forte. Está aqui um trabalho, porém não tem como esgotar, porque o trabalho é muito amplo, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas. Quero fazer uma leitura da Palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Quando eu estava procurando um tema para o meu trabalho de conclusão de curso, eu me lembrei de uma pergunta que a minha irmã me fez. Marcelo, ministério feminino, pastoral, é bíblico? É bíblico as mulheres governarem a casa de Deus no lugar dos homens? Ela me perguntou, por que a Igreja Metodista Wesleyana não tem pastora? E eu me recordei dessa pergunta, e o trabalho da conclusão de curso foi feita em cima dessa pergunta, e é o vídeo também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu quero usar duas linhas que foram usadas também no trabalho, usarei neste vídeo. A linha igualitarista e diferencialista. O que os igualitaristas creem? Os igualitaristas creem que Deus criou o homem e a mulher iguais em tudo. Porém, Eva, ao se aproximar da árvore, foi enganada pela serpente e o pecado entrou na humanidade através de uma atitude de Eva. Porém, os igualitaristas creem que com a manifestação de Cristo, a maldição foi retirada, a consequência foi retirada e Deus coloca novamente o homem na mesma posição que a mulher, ou melhor, a mulher na mesma posição que o homem novamente. Os diferencialistas, eles creem que Deus criou o homem igual à mulher em essência, porém a funcionalidade é diferente. E os diferencialistas, a visão diferencialista é uma posição bíblica mais honesta. É interessante nós vermos que até o nome de Eva foi Adão que deu. Até o nome de sua mulher foi Adão que deu. Então nós vemos ali claramente o governo, a regência, sobre Adão. Então Deus criou Adão com autoridade sobre a mulher e não superioridade, que são coisas diferentes. A Bíblia nos leva a crer no ministério feminino. A Bíblia nos leva a crer no ministério de mulheres. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Miriam. Miriam, a irmã de Moisés, que teve um papel fundamental. A Bíblia fala sobre Uda, a profetisa. A Bíblia fala sobre Débora, a juíza, que foi alguém que despertou ali em Baraque, despertou até mesmo no povo, aquele espírito guerreiro, guerrear em favor do povo. Nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos que as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério de Cristo. Nós vemos o evangelista Lucas, no capítulo de número 7, citando mulheres que serviam Jesus com seus bens. Entre elas, Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos de sua vida. Nós vemos Susana, nós vemos Joana, mulheres que serviam a Cristo com seus bens. Nós vemos
o Lucas, o evangelista Lucas, também relatando, no capítulo 7, a pecadora que ungia os pés de Jesus, e que o próprio Jesus destaca a atitude dela. Nós vemos também Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Quem dirá o próprio Jesus, um judeu, conversando com uma samaritana. E Jesus não apenas conversou com ela. Jesus também fez com que dentro dela surgisse rios de águas vivas. E ela saiu ali a convidar as pessoas para vinde e vede o verdadeiro profeta. A palavra de Deus, ela diz que as mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 24. E vejam que Lucas deixa relatado que as mulheres foram as primeiras. A Bíblia diz que depois Pedro foi conferir. Lucas podia deixar registrado, a experiência de Pedro, que teria mais garantia na notícia. Mas Lucas deixa registrado que as mulheres foram as primeiras a informar, a divulgar a ressurreição de Cristo. Jesus honrou as mulheres. Jesus conversou com as mulheres. Jesus tocou nas mulheres. Jesus apontou, destacou a atitude das mulheres. E Jesus introduziu as mulheres na sociedade num lugar que elas não tinham. Mais à frente, mais além, a Bíblia fala sobre as filhas de Filipe que profetizaram em Atos capítulo 2. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no final da carta, ele cita pelo menos 8 mulheres. O apóstolo Paulo, ele cita Febe, sua protetora. O apóstolo Paulo fala de mulheres que tinham igrejas na sua casa. O apóstolo Paulo fala de Priscila. A grande igreja de Corinto começou na casa de Priscila. Porém, quando o apóstolo Paulo vai falar de Priscila, ele fala por 3 vezes. 2 no livro de Atos e 1 no livro de Romanos. Ele fala Priscila e Áquila. O nome dela vem na frente. Paulo cita na frente, talvez destacando os seus serviços. Paulo também diz que Priscila ensinou a Apolo a palavra de Deus que está registrada em Atos 18, 26. Então, o ministério feminino, ele é bíblico. Ele é bíblico. A grande questão é que o ministério feminino pastoral, sacerdotal, é que nós temos dificuldade de encontrar na palavra de Deus. Nós encontramos claramente na palavra de Deus o sacerdócio dado ao homem. Em Israel, na lei de Deus, no Pentateuco, em todo o restante do Novo Testamento, em todo o restante do Velho Testamento, nós não vemos sacerdotisa em Israel. Nós vemos profetisa, nós vemos juíza. Muitas pessoas acreditam que o pastoreio é um privilégio. Não é. O pastoreio é um fardo e que Deus deu e colocou no ombro dos homens. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo sobre o presbítero, pastor, presbítero, o apóstolo Paulo diz que ele seja marido de uma só mulher e que governe bem sua casa e seus filhos. A Bíblia diz também que aquele que não serve para governar sua casa, também não serve para governar a casa de Deus. Perceba que o governo foi dado ao homem. Então não tem como uma mulher governar sua casa. Foi dado ao homem. E marido de uma só mulher. Não tem como mulher ser marido de uma só mulher. O doutor Augusto Nicodemos, que ele é chanceler da Mackenzie, Augustus Nicodemos, ele destaca algumas coisas importantes. Ele destaca sobre a escolha de 12 homens. 12 homens. Jesus escolheu 12 homens. Ele podia escolher mulheres. Interessante que Jesus ele escolhe os pais da igreja para o acompanhar, homens. Augustus Nicodemos também destaca em Atos capítulo 6 a questão das viúvas, as mulheres que precisavam de cuidado, que já não tinham seus maridos. Podiam escolher o quê? Mulheres. Quem é melhor para cuidar de mulher? Mulher. Escolheram 7 homens. Também escolheram 2 homens para poder ver quem substituiria Judas Iscariotes.
Nicodemos também destaca que quem seria melhor para substituir, talvez Judas Iscariotes, no caso de escolher uma mulher? A Maria, mãe de Jesus. Porém, escolheram 12 homens. Eu quero agora destacar bases que os igualitaristas usam para defender o seu argumento para a mulher governar a casa de Deus, para a mulher ser pastora ou sacerdotisa. Um argumento que eles usam é Gênesis capítulo 3, verso 28. Desculpa, Gálatas 3, 28. Aonde diz que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Somos um em Cristo. Verdadeiramente somos um em Cristo. Porém, texto sem contexto é pretexto para a heresia. No versículo 24, fala que está sendo tratado da justificação pela fé. Verdadeiramente nós somos iguais diante de Deus, tanto homens quanto mulheres. Então não tem base, está falando de justificação pela fé. Não apenas judeus, gregos, mas americanos, africanos, não é base. Outra base que os igualitaristas usam, eles dizem que Paulo estava sob o machismo vigente na época, o machismo da época. E isso não é verdade, porque se isso fosse verdade, Paulo não citaria 3 vezes o nome de Priscila na frente de seu marido. Paulo não citaria em Coríntios capítulo 7, Paulo não citaria acerca do casamento que o homem não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a mulher tem autoridade no corpo do marido e vice-versa. Então também não serve este argumento. Os igualitaristas falam sobre um personagem que aparece em Romanos capítulo 16, verso 7, chamado Júnias. A Bíblia diz que Júnias era alguém notável entre os apóstolos. E eles dizem que Júnias estava no mesmo patamar de Andrônico. Não é verdade. Por quê? Porque Júnias, os igualitaristas dizem que era uma mulher, uma apóstola. Não, a Bíblia diz que era alguém notável, diz que era alguém admirável, diz que era alguém que os apóstolos, vamos dizer assim, tinham um carinho especial por Júnias. E outra, Júnias, na questão do grego, há divergências. Por quê? Porque Júnias, dependendo de onde se bota o acento, pode ser nome de homem ou pode ser nome de mulher. E Orígenes, que morreu 200 e poucos anos depois de Cristo, cita Júnias no masculino como nome. Também não é base. Os igualitaristas falam sobre Débora. E eles dizem que Débora é um grande exemplo onde a mulher pode governar a casa de Deus. Não, não é. Débora era juíza. Débora não era sacerdotisa. E quando Débora julgava, essa palavra julgava, que no original quer dizer safate, quer dizer que Débora, ela julgava controvérsias, causas domésticas, causas políticas, causas pequenas. Não era alguém que julgava, alguém que governava. E outra, Débora, ela disse para Baraque, ela transferiu a responsabilidade da batalha para Baraque. E a Bíblia diz que os homens não foram após Débora. A Bíblia diz que eles foram após Baraque. Também não é uma base sólida. Os igualitaristas citam até as filhas de Filipe, que as filhas de Filipe profetizavam. Nós bem sabemos, as pessoas que estudam a Bíblia bem sabem, que as manifestações, sonhos, revelações e visões nunca foram pré-requisitos para se levantar um pastor ou para indicar um pastor. Então, as bases que os igualitaristas usam, elas são sem fundamento, são infundáveis. E, continuando agora, eu quero falar sobre o cabeça de Coríntios capítulo 11, verso 3. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo e que o homem é o cabeça da mulher. Veja, observem que a situação é até mesmo da própria Trindade. Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, na questão da salvação, Deus, ele em poder, em glória, é a mesma posição de Cristo. Cristo é o mesmo que o Pai em glória, poder e honra. Porém, a funcionalidade é diferente.
A mesma coisa, o homem e a mulher, eles são iguais em essência, porém a funcionalidade é diferente. Percebam que é até mesmo uma questão de trindade. E o véu? O apóstolo Paulo diz para as mulheres usarem véu nas igrejas. O apóstolo Paulo diz para as mulheres usarem véu na igreja. Por quê? Porque o véu representava submissão à autoridade naquele momento. Quando alguém estava falando de forma doutrinária, de forma eclesiástica, as mulheres deveriam usar véu que representava submissão. E alguns estudiosos dizem que o véu o véu que as mulheres usavam e usam nos casamentos até hoje, representa submissão. Quando o pai entra com a noiva na igreja, aquele véu representa submissão ao pai, à autoridade. E que o pai, no altar, entrega a autoridade ao marido. E a mulher vai se submeter agora à autoridade do marido. E a Bíblia diz ainda, o apóstolo Paulo, ele diz que esse costume, em 1 Coríntios 11:16, diz que não era apenas na igreja de Coríntios, mas era em todas as igrejas do contexto cristão. E o silêncio das mulheres? Quando Paulo diz para as mulheres ficarem em silêncio na igreja, não está dizendo que as mulheres não podiam falar, não podiam ensinar. Porque senão o apóstolo Paulo vai se contradizer. Porque em 1 Coríntios 14 diz para elas ficarem caladas. Mas no capítulo 11, verso 5, diz sobre elas profetizarem. Então a Bíblia não pode se contradizer. Uma hora calada, uma hora profetizando. A Bíblia não está dizendo que elas não podiam ensinar ou falar. Mas a Bíblia está dizendo que elas não podiam ensinar com autoridade. As mulheres não podiam ensinar com autoridade. Elas não podiam exercer autoridade eclesiástica sobre o homem. E por isso Paulo diz para elas ficarem caladas. Inclusive, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a combater essa doutrina herética de Éfeso, onde as mulheres queriam ensinar de forma de autoridade doutrinária e eclesiástica. Eu começo a partir para o final deste vídeo. Se tiver uma mulher assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você, querida irmã, que você tem um papel fundamental no reino de Deus. A maioria de trabalhadoras no ministério da minha igreja local são mulheres. As mulheres, na igreja local, por exemplo, as mulheres são a maioria. Superintendente de escola dominical, professor de escola dominical, mulheres pregam. Quando chamam os departamentos lá, as mulheres estão lá na frente. Líderes de departamento, a minoria, homem. As mulheres estão aí tomando muitos lugares. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, a presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, a ex-presidente da Argentina, mulheres estão na presidência, mulheres estão na presidência de empresa, mulheres com grande formação, PhD, DDD, mulheres que têm salário superiores a vossos maridos. Porém, o governo da família e o governo da casa de Deus foi dado ao homem. As pessoas falam, pastor, mas as mulheres estão se destacando mais que os homens. Sim, as mulheres estão se destacando mais que os homens até no governo da casa de Deus, pastor. Sim, sabe por quê? Porque os homens estão omissos. Até no próprio jardim do Éden, no início de tudo, a palavra estava com o homem. Deus havia falado para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a mulher comeu e Adão ficou quieto. Adão foi omisso. E ali nós podemos ver que o homem ficou quieto enquanto a mulher decidia. Existe um livro até chamado O Silêncio de Adão. Amados, eu concluo dizendo que a Bíblia e os diferencialistas, eles apontam, norteiam uma posição mais honesta para o ministério feminino, e
não o ministério sacerdotal, pastoral feminino, que é onde nós encontramos grande dificuldade. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela Igreja Metodista Wesleyana, eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas apelam até para a psicologia, elas apelam para a pós-modernidade. Só que a Igreja do Senhor, ela não é regida pela pós-modernidade, pela psicologia, por aquilo que dá certo. Existe uma diferença entre o que é certo e aquilo que dá certo. A Igreja do Senhor, ela é regida pela Palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima, no nome poderoso de Jesus. Amém.